Oi, então hoje a gente vai continuar com a nossa aula de vermes, né? A gente já viu os plateumintos e agora a gente vai ver os nemateumintos, tá? Só dando uma lembradinha aqui, né? Os plateumintos, né, que a gente já viu, qual que é a diferença entre eles e esses que a gente vai ver agora, que é os nemateumintos, né? Os plateumintos, eles são achatadinhos, tá? São os vermes achatados. E os nemateumintos, que nós vamos ver agora, são os vermes cilíndricos, tá bom? Essa é a principal diferença entre eles, é o formato do corpo, tá? Então, assim, esse slide aqui ele já é do vídeo anterior, né? Que nós vimos os plateumintos. O que a gente já viu? A gente já viu a tênia, né? Que é o plateuminto, olha, é achatadinha, ó, né? E a gente viu os esquistossomos, né? Que é aquele verme que vive em casais lá dentro do fígado da pessoa, também é achatadinho. A gente já viu, né? Que são plateumintos. E a gente viu a planária, né? Que é mega achatadinha também é plateuminto. E hoje a gente vai estar vendo esses caras aqui, né? Esses outros vermes aqui que são os nemateumintos, tá? O primeiro que a gente vai ver é esse vampirão aqui, que é o ancilóstomo, né? Esses caras, dois tipos, né? Duas espécies diferentes, né? De vermes que eles causam essa pereba aí, ó, a ancilostomose, né? Que o povo chama de amarelão, tá? Vamos ver como é que é esse lance aí. Como que o cara pega essa doença? É de um jeito mais simples possível. As larvas daqueles vermes lá que você viu, ó, as larvas dessas coisas aí, ó, eles ficam direto na terra, as larvinhas. E daí a pessoa vai lá e pisa, né, com o pezão sem sapato, né, pé descalço, pisa na terra onde estão as larvas. O que que as larvas fazem? Elas furam a sola do pé da pessoa e entram, tá? Quando elas entram, elas vão para a circulação sanguínea, né, para o sangue da pessoa, faz um rolê lá dentro do corpo dela e vai se instalar dentro do intestino delgado, tá? E daí essas larvas se desenvolvem e se tornam esses vermes que você está vendo aqui, tá? Eles têm essas paradas aqui na boca deles que é para tipo, para grudar no intestino mesmo e ficar sugando sangue, tá? Eles são hematófagos, esses vermes aí, tá? E daí o que acontece? Eles botam ovos, os ovos saem no cocô da pessoa, né? E daí dos ovinhos, ó, se a pessoa fizer cocô por aqui, ó, nessa terra aqui, né? As larvas vão sair dos ovinhos e vão ficar aqui na terra, esperando o próximo bobão que pisar nessa terra aqui com o pé descalço, entendeu? E daí o ciclo vai acontecer de novo, tá bom? Então, assim, quais são os sintomas desse negócio? Anemia. Anemia, nesse caso, que a pessoa fica com a pele meio amarelada, tá? Fica meio pálida, com a pele amarelada. Por quê? Porque os bichos estão sugando o sangue da pessoa, tá? Então sempre pode esperar anemia. Se tiver algum ser sugando seu sangue, com certeza você vai ter anemia, é o principal sintoma, tá bom? É, o que é afecções? Afecções tipo problemas, tá? Problemas, doenças pulmonares, né? Porque às vezes essas larvas eles vão para os pulmões, né? Prejudicam a respiração da pessoa. Fezes com sangue, né? Aparecer sangue nas fezes. Esse é um sintoma bem importante, sabe? Quando uma pessoa tem fezes com sangue, precisa ir ao médico, tá? Não pode ficar bobeando, tem que ir ao médico porque pode ser uma coisa grave, pode ser verminoses variadas, tá? Sempre fezes com sangue é um sintoma importante, precisa ir ao médico, tá bom? E indisposição física, claro, a pessoa fica cansada pra caramba, né? Porque o sangue dela tá sendo sugado, ela vai ficar fraca pra chuchu e vai ficar com esse negócio que é essa anemia pálida, que é a pele meio amarelada, e é por isso que chamam isso de amarelão, tá? Amarelão por causa que a pessoa fica muito amarela, tá? O que vai fazer com a pessoa assim? Dá remédio, entendeu? Leva no médico, o médico vai receitar um vermífugo. Então, vermífugo é um tipo de remédio que acaba com os vermes, tá? Só que tem várias classes de vermífugos, né? Tem que ser o médico mesmo para poder receitar o vermífugo certo. E daí a pessoa já, né, se livra da verminose. Essa verminose é tão importante, né? A ancilostomose, né, o amarelão, ela era muito comum, ainda é comum no interior do Brasil, né? Nesses lugares assim bem remotos, né? Bem pobrinhos, assim, que as pessoas são muito ignorantes. Tem muito desse amarelão, né? Da ancilostomose. Mas no começo do século passado era muito comum isso,
tá? E as pessoas não sabiam que era verminose, então o que que acontecia? Esses caboclos lá que moravam, né, no interior lá, as pessoas da cidade diziam que esses caras eles eram preguiçosos, que eles não queriam saber de trabalhar, vivia dormindo o dia inteiro, não quer saber de nada. Mas na verdade não era preguiça, era doença. Entendeu? Essas pessoas eram todas infestadas por ancilóstoma, eles tinham ancilostomose, tá bom? Esse cara aqui é o escritor que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? Que criou lá a boneca Emília, tia Anastácia, aquelas coisas lá. Você já leu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, certo? É o Monteiro Lobato, tá? Esse Monteiro Lobato, ele criou esse personagem aqui, que é o Jeca Tatu, para mostrar para as pessoas que, tipo, que aquilo era uma doença, entendeu? Então ele criou a história com um personagem chamado Jeca Tatu, que era um cara que vivia, né, cansado e não queria saber de nada e tal, mas que na verdade ele estava doente, tá? Então para isso em 1918, cara, isso é muito antigo, certo? 100 anos atrás, tá? E aí o que que acontece? Tinha remédios, né, que eles vendiam na farmácia que era vermífugos, tá? Então, olha só a propaganda do remédio, né? Mostra o cara lá que é o Jeca Tatu, o personagem lá que o Monteiro Lobato criou, né? O Jeca Tatu, né? Uma boa, né? Deitadão ali, todo mundo olha, preguiça, o cara não tá trabalhando, ó, a enxada dele tá do lado aqui, né? O cara só dorme, né? Então, ó, preguiça? Não, o pobre Jeca é um doente. Se está anêmico, enfesado, desanimado, é porque sofre, ó, sofre com 2 F's, porque sofre de amarelão ou opilação, também chamava opilação, tá? Então, se ele está anêmico, porque ele está sofrendo uma doença, porque sofre de amarelão, terrível doença que pode ser facilmente curada com a anquilostomina fontoura. Esse Fontoura, esse homem aqui, o Fontoura, né? Ele era amigo do Monteiro Lobato. Entendeu? Então, de certo, ele pediu para o Lobato escrever a história lá para popularizar, né? Mas foi uma coisa boa, porque assim as pessoas, né, se acordavam para a vida, né? Ver que aquilo é uma doença que precisa ser tratada, você não pode deixar o povo, né, contaminado dessa maneira, precisa ter um tratamento, né? E qual que seria a prevenção? Primeira coisa, prevenção de ancilostomose ou de amarelão, obviamente, é usar sapato, né? Em vez de ficar aqui, quer ver? Vamos olhar de novo aqui, ó, né? O caboclo lá de pezão no chão, né? Nunca viu um sapato na vida. Não pode, né? Porque os vermes entram pela sola do pé. Então, primeira coisa, convencer o pessoal a usar calçados, né? Usar o sapato, usar uma botina, né? Quando for andar na terra direto, assim, né? Então, evitando o contato direto com o solo contaminado, tá bom? Em segundo lugar, é essa coisa que é aquela medida que toda vez que tiver uma questão de verminose e perguntar, como que pode prevenir essa verminose? Você vai falar saneamento básico. Tá? Saneamento básico é um coringa, serve para a maioria das questões sobre verminose. Se você não sabe como é que vai prevenir aquela verminose, você joga lá, saneamento básico. E o que é o saneamento básico? Né? Se você assistiu a videoaula anterior, você sabe que saneamento básico é a pessoa ter esgoto, né? O sistema de esgoto e água limpa, água tratada. Né? Tratamento de esgoto e vira uma água limpa. Né? Para a pessoa não estar tomando água de poço, para a pessoa não estar fazendo cocô no meio do mato, certo? Então, isso que é o fundamental. Veja, se a pessoa que tem lá ancilostomose, se ela for fazer cocô na privada, certo? E daí a fezes cair lá no sistema de esgoto, vai receber um tratamento químico, vai acabar com as larvas, entendeu? E daí para de ficar transmitindo a doença. Agora, se ela for fazer cocô no mato, aí, pelo amor, né? Aí vai transmitindo a doença sempre. Aí outra coisa, ter o máximo de cuidado quanto ao local destinado ao lazer das crianças. É o lugar onde a criança brinca, porque a criança acaba brincando com terra, entendeu? E se ela for brincar com uma terra contaminada dessa, claro que as larvas vão entrar pela pele da criança, a pele da mão, do pé, tudo, né? Vai contaminar a criança.
educação da comunidade, né? Então as comunidades têm que entender que não é normal a pessoa ser toda amarelada e cansada. Isso é doença, né? Precisa ensinar as pessoas, isso é doença e tem tratamento, precisa procurar o médico, precisa tomar o vermífugo direitinho para poder ficar livre disso, precisa usar sapato. Então isso é educação da comunidade, né? E tratar as pessoas doentes. Claro que se deixar uma pessoa doente ali, ela vai estar infectando todo mundo, tá bom? Agora a gente vai falar de outro verminho, nemateuminto. Lembra que a gente está falando dos nemateumintos, né? Que é os verminhos cilíndricos. Esses verminhos não são achatados, né? Tanto esse ancilóstomo como esse que a gente vai ver agora, eles são cilíndricos, não são achatados. Por isso eles são nemateumintos. A gente vai falar agora da lombriga. Igual você nunca mais vai querer comer um prato de macarrão, né? Porque tá muito parecido. Então, qual que é o nome científico da lombriga? É o Ascaris lumbricoides, tá bom? Não precisa decorar isso, mas o Ascaris é a lombriga, tá? Lombriga é aquele vermezinho que as pessoas falam, toda criança tem. Lombriga é um verme normal. Cara, não é normal. Não é para deixar a criança com lombriga. Tá? Lombriga, você vê que a criança está com lombriga, você tem que levar ela no médico, tem que tratar a criança, tá bom? Não é uma coisa que faz parte da infância, não, tem que tratar, tá bom? Como que acontece a contaminação? Então a pessoa que está lá com as lombrigas, os ovinhos das lombrigas vão sair nas fezes da pessoa. É sempre assim, né? Então você tem lá os vermes, está lá no seu intestino, né, os vermes botam ovos, os ovos vão sair no seu cocô. E daí, conforme o lugar onde você vai fazer cocô, você vai contaminar um monte de gente, tá? Então, essa pessoa vai fazer cocô no meio do mato. Daí, o que aconteceu? Saíram os ovos das lombrigas, saíram no cocô da pessoa. Esses ovos ficam no solo, tá bom? E daí, o que acontece? Ele pode contaminar coisas, né? Se tiver uma hortinha ali, né, de sei lá, alface, verdura, dessas coisas, né? Pode parar os ovos lá, entendeu? Ou então a pessoa que tem a verminose acolhe e não lava a mão, né? Também tem essa. Então, por isso que você sempre precisa lavar muito bem essas coisas antes de você comer, né? Nunca deve comer do jeito que veio do mercado. Sempre lavar, né? Fazer uma higiene no alimento, porque sabe lá o que está ali. Os ovinhos são microscópicos, você não sabe. Quando vê, você está com uma verminose dessas, tá? Então, olha lá, ó, a menina está comendo um negócio com alimento mal lavado, mal cozido. Comeu, pá, pegou a lombriga, certo? Aí os ovinhos vão virar as larvinhas vão para o intestino da menina e pronto, vão se tornar lombrigonas, né? Aí você fala, mas lombriga é tão comum, qual o problema da lombriga? Cara, eu sei que você não vai gostar dessa foto aqui, mas eu tenho que mostrar isso para você entender que lombriga não é uma coisa normal, tá? O problema da lombriga é assim, ela se reproduz pra caramba dentro do intestino da pessoa e ela pode formar uns bolos, entendeu? Elas se entrelaçam, porque elas ficam muito perto uma das outras, formam uns nó cego de lombriga, tá? E daí nem a própria lombriga consegue sair do meio daquela bagunça ali, entendeu? E daí elas causam o quê? Uma coisa chamada obstrução intestinal, tá? Obstrui o intestino da pessoa e a pessoa morre. Entendeu? Se não tiver tratamento, a gente tem que fazer uma cirurgia, abrir o intestino da pessoa e tirar aquela bagaça toda lá e depois costurar o intestino tudo novo. Entendeu? Olha a quantidade de lombriga aqui, né? E tem um problema sério também, vou mudar para você não ficar olhando para esse negócio aí, né? Tem um problema sério que a lombriga ela pode atravessar, perfurar a parede do intestino da pessoa e ir para outros órgãos, entendeu? Infestar o organismo da pessoa inteiro. Cara, pense uma coisa dessa. Né? Qual que é o sintoma de lombriga? Geralmente você vai achar as lombrigas nas fezes da criança, né? Mas você vê que a criança está irritada, está com dor de barriga, ela tem diarreia, ela tem enjoo, né? Náuseas é enjoos, né? Um pouquinho de febre, isso não é uma febre alta, né? Um pouco de febre, a barriguinha dói, a criança está irritada, tem diarreia, enjoo. Casos de mais infestação, ela vai ter bronquite, pneumonia, porque às vezes pode estar atacando o pulmão da pessoa. Às vezes sai lombriga pelo nariz da criança, entendeu? Pelas narinas pode estar saindo lombriga, né? Porque a família não cuidou, achou que lombriga, tudo bem, lombriga. Não é tudo bem, tá? A criança pode ter convulsões, né? Esgotamento físico e mental, porque os vermes estão consumindo com a criança, tá? Então tem que tomar remedinho, vermífugo, essas coisas, tá? Não deixar chegar naquele ponto lá que vai obstruir o intestino da pessoa,
né? Esse aqui é um verminho que ele é muito pequenininho, tá? É o nosso último verme nematelminto, tá? Que é os oxiurus. Esse negócio que os caras colocaram aqui é um alfinetinho, um alfinete pequeno desses de que a costureira usa, tá? Alfinetinho de roupa, só para você poder ter noção. Olha, pelo tamanho do alfinete, olha como os vermes são pequenininhos. Então, os oxiurus são vermes muito pequenininhos. E o nome científico deles é esse daqui, ó, Enteróbios vermiculares. Só para você saber, tá bom? Então, pense, oxiurus são vermes muito pequenininhos. Qual que é o problema deles? Criança, principalmente, que tem esses vermes, tá? Por que você fala, nossa, mas por que criança pega tanto verme? Porque a criança não tem noção de higiene, principalmente criança que está engatinhando, ela está com a mão no chão o dia inteiro, põe a mão na boca direto. Né? Então a criança acaba se contaminando, né? vai se infectando com vermes porque ela põe a mão na boca mesmo. Né? Como que a criança vai se contaminar com essa coisa? Engolindo ovos. Cara, pense, olha o tamanho do verminho. Imagina o tamanho do ovo disso aqui, então. É minúsculo, né? Vai estar lá no meio da poeira, no meio da sujeira. A criança põe a mão na boca e engole os ovos. Aí esses verminhos vão se desenvolver no intestino da criança e vão ficar ali vivendo, tá? Só que assim, como eles são muito pequenininhos, a criança às vezes ela tem os vermes, mas ela não parece que tem, entendeu? Não parece que ela tem verminose. Às vezes ela fica meio irritadinha, meio coisa, mas assim, não tem muito sintoma. Tá? O que acontece? Quando esses vermes eles vão botar ovos, né? Quando a fêmea, porque tem o machinho e tem a fêmea, tá? Quando a fêmea vai botar os ovos, ela tá no intestino delgado da criança e daí ela, para botar os ovos, ela sai, entendeu? Ela vai até o ânus da criança e bota os ovos ali. Geralmente ela faz isso à noite, tá? Não me pergunte como que ela sabe que é noite, porque eu não sei, tá? Enfim, ela bota os ovos ali no ânus da criança e acontece que os ovinhos dessas fêmeas, várias fêmeas, né? Não é uma fêmea só, tem bastante. Esses ovinhos, eles estão misturados com tipo de uma geleia, tá ligado? Uma gelatina, que tá os ovinhos misturados, né? E acontece que essa tal de geleinha, ela causa coceira na criança. Aí a criança coça. E daí o que acontece? Os ovinhos ficam embaixo da unha da criança. Por isso você não pode deixar a criança com unha comprida. Sempre tem que estar cortando a unha, tá? Porque ela vai coçar e depois ela vai fazer o quê? Vai botar a mão na boca, né? Põe a mão na boca, se contamina de novo, né? E chega uma hora que daí se a infestação for muito grande, aí a criança vai ter assim, né? Diarreia, enjoos, vai ficar irritada, vai começar a prejudicar a criança, né? Então, não é porque o verme é pequenininho que você não vai tratar, você precisa ter tratamento, tá? Então, assim, qual que seria o tratamento? Vermífugo, né? É um remédio contra verme, é um vermífugo, tá? Só que tem que levar no médico, o médico que vai dizer qual vermífugo que é o próprio para tratar o oxiurus, tá? E só que você vai ter que fazer uma limpeza na sua casa, porque esses ovinhos eles estão por tudo, estão na roupa de cama da criança, nos pijaminha, então, até na toalha de mesa, entendeu? Eles estão na roupa, toalha de banho, nos brinquedos da criança, tudo tem ovo de verme. Entendeu? Você vai ter que limpar muito essa casa, ferver as roupas da criança, as roupas de cama, de banho, os pijaminha, tudo. Tem que estar limpando e fervendo. Esse tratamento demora uns 6 meses, entendeu? Dá muito trabalho. O verme é pequenininho, mas é uma loucura para se livrar dele. Bom, então falamos dos oxiurus e aí terminamos os nematelmintos. E agora nós vamos falar de uns vermes muito mais bonitinhos, que são os anelídeos. Tá? Anelídeos é outro filo de vermes, tá? Últimos vermes. Então a gente viu platelmintos, vimos agora os nematelmintos e agora nós vamos ver finalmente os anelídeos. Eu não vou mais falar de verme por aqui, tá bom? Anelídeos são vermes que você conhece bem, pelo menos esse que você conhece, que é a nossa amiga minhoca, né? Então a minhoca, ela é um verminho, né, desse filo aqui, anelídeos, né? Dentro dos anelídeos tem 3 grupos, que são os oligoquetas, que são as minhocas, os poliquetas, que são os vermes marinhos. Os poliquetas são todos marinhos, tá? São os vermes bem bonitos, na verdade, tá?
E tem as nossas amigas sanguessugas. Não sei se você já viu alguma sanguessuga, mas elas são desse grupo aqui, são os hirudíneos, tá bom? Então são 3 grupinhos de anelídeos que a gente vai estar vendo aí meio rapidão, tá? Não vou enrolar muito com isso. Então, por que todos esses 3, volta lá de novo. Por que todos eles são anelídeos? Porque eles têm uma característica em comum que é o seguinte, eles têm o corpo com anéis. Você fala, como assim, anéis? Ó, acompanha a mãozinha aqui, ó, mostrador, ó, anéis, anel, 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 anel. O corpo dele é todinho segmentado em anéisinhos. A minhoca também, ó, se você olhar a minhoca bem de perto, você vai ver que ela tem anéisinhos, certo? Então é por isso que eles são anelídeos. Olha, na palavra anelídeos já tem anel, certo? Então todos eles têm o corpo com anéis. Essa é a característica principal deles, dos anelídeos, tá? Vamos falar da minhoca primeiro, né? As minhocas, elas respiram através da pele. Respiram através da pele. O que significa isso? Significa que elas pegam oxigênio, isso que é respirar, né? Você pegar oxigênio e liberar o gás carbônico. Elas fazem essa troca de gases através da pele. Entendeu? E não através de pulmões, que nem você, que abre a boca e respira pela boca, pelo nariz. A minhoca não, ela respira através da pele. Para ela poder respirar através da pele, em primeiro lugar, a pele tem que ser fininha, né? Por isso que as minhocas têm uma pele super fina. Se fosse grossa, ela não conseguiria respirar através da pele, tá? E elas têm que viver sempre em lugares úmidos, né? Se secar a pele, ela não consegue respirar através da pele e morre, tá bom? As minhocas têm sistema digestivo completo. Toda vez que você vê essas palavras aqui, ó, sistema digestivo completo, significa uma coisa bem simples, que o bicho tem boca e tem ânus. Ou seja, por onde entra a comida, não é o mesmo lugar que vai sair a sujeira, que vai sair a fezes. Você fala, nossa, mas tem algum bicho que vai fazer fezes pela boca? Tem. Lembra da planária? A planária ela não tem ânus, entendeu? Então, por onde ela come, ela também sai as fezes dela. A minhoca não é assim. A minhoca tem entrada e tem saída. Isso é o sistema digestivo completo, tá bom? E as minhocas, elas têm dentro dela uma moela. Isso aqui é bem importante, tá? A moela, ela é um órgãozinho bem musculoso que serve para quê? A moela moe, certo? A moela serve para moer a terra, tá? É por isso que a terra onde as minhocas estão é uma terra assim bem soltinha. Não é uma terra cheia de torrão assim dura, compactada, é uma terra soltinha. Por quê? Porque a minhoca fica 24 horas ali moendo a terra, tá? Mas você fala, mas então ela vai comer terra. Não, ela não come terra, ela moe a terra para pegar o alimento que está ali. Você fala, mas que tipo de alimento que vai ter ali? Restos de seres vivos em decomposição. Então, restos de animais, restos de plantas que já estão bem decompostozinhos, a minhoca aproveita aquilo. Entendeu? É isso que ela come, não é a terra, tá bom? Então, mas ela tem que moer a terra para poder separar a parte que é boa, né, que ela vai se alimentar, da terra. Entendeu? A terra, ela não aproveita. Olha só, o alimento é separado e aproveitado, certo? Ou seja, ela absorve o alimento que está ali. E a terra é excretada pelo ânus. Então, assim, ela faz cocô de terra, entendeu? Ela bota para fora a terra, ela não come terra, certo? Então, ó, isso aqui é bem importante você saber, tá? A minhoca, ela engole terra, mas não se alimenta de terra. Tá bom? Nem tudo que você engole você está se alimentando daquilo. Ela engoliu para poder processar a terra. Depois que ela processou e pegou a comidinha, ela joga fora, ela vai excretar essa terra. Tá bom? Ela vai fazer cocô de terra. Então, ela se alimenta dos restos orgânicos que estão na terra. Esse é o alimento da minhoca, restos orgânicos. Bom, isso é bem importante você saber, parece muita questão sobre isso que engana a pessoa, tá? Então agora vamos falar sobre agricultura. Você já deve ter ouvido um monte de pessoas que fazem minhocários. Eu tenho uma horta, vou fazer um minhocário que é para criar adubo para minha horta, ou vou soltar minhoca na minha horta, solta direto, né? As minhocas na horta, ou até nos vasinhos de flor. A pessoa pega a minhoca, vou botar no vasinho. Para que a pessoa faz isso? O que a minhoca faz, afinal, né? As minhocas, elas vão digerir o material orgânico que está na terra
Fazendo isso naquele cocôzinho de terra dela lá, elas ajudam a formar adubo, entendeu? Então as fezes, né, o cocô da minhoca, aduba a terra. Mas isso não é, na verdade, a coisa principal que elas fazem. O fato delas ficarem remexendo a terra o dia inteiro, a terra fica soltinha. E isso é legal para a planta. Entendeu? A planta não precisa ficar lutando para botar a raiz ali, né? Lutar contra uma terra dura. A terra fica soltinha, a planta vai botando as raízes dela bem de boa, porque a terra está solta, tá? E além disso, elas cavam túneis no solo, né? As minhocas cavam buracos no solo. E daí o que acontece? A planta aproveita esses túneis de minhoca para botar as raízes dela, certo? Então, os túneis das minhocas são importantes porque facilitam para as raízes das plantas crescerem. A planta não gasta energia, né, lutando contra o solo. A minhoca facilita a vida da planta, tá? E além disso, nos buraquinhos de minhoca entra ar e entra água quando chove, né? A água encontra o buraquinho de minhoca e vai, né, penetrando no solo muito mais facilmente, tá bom? Então, assim, qual que seria o resumo da coisa? As minhocas deixam a terra mais rica, né, porque elas adubam a terra, e menos compactada. Né? Compactada seria dura, né? Então menos compactada, ou seja, a terra fica mais soltinha. Essa é a importância das minhocas, tá? Então aqui você está vendo um agricultor, né? Ele está fazendo um minhocário, né? Está criando as minhocas. Na verdade, são minhocas importadas, que são as minhocas gigantes lá, que são bem boas para a agricultura. Tá, como é que seria a reprodução das minhocas? Em primeiro lugar, a minhoca ela é esse negócio aqui, ó. Hermafrodita. Então, se você lembrar do hermafrodita, o que é hermafrodita? É aquele ser que ele tem a parte feminina e tem a parte masculina. Entendeu? Ele não é nem macho nem fêmea, ele é as duas coisas, tá? Só que ela não consegue acasalar com ela mesma. Entendeu? Então precisa ter duas minhocas. Você vai ter o minhoco e a minhoca. Não, porque esse aqui ele é minhoco e minhoca ao mesmo tempo, porque ele tem os dois sexos, certo? Então aí o que acontece? Eles se encontram, né? Daí eles acasalam. Se você já pegou uma minhoca na mão alguma vez, você deve ter visto que ela tem essa paradinha aqui, ela é toda igualzinha, né? Tem todos esses anéis, mas tem uma parte dela que tem tipo um anel mais largo, assim, entendeu? Ele é mais, né, mais evidente aqui esse pedacinho, tá? Essa parte da minhoca se chama clitelo. Tá? E aí o que acontece? Quando eles acasalam, né, as duas minhocas ficam tipo grávidas, entendeu? E daí elas formam ovinhos dentro de uma bagaça que se chama casulo. Esse negócio aparece aqui por fora do clitel, com os ovinhos. E daí a minhoca vai empurrando esse treco aqui para fora do corpo dela, ó. Tá vendo? Tá tirando, saiu, ó. E ela larga esse negócio aqui na terra. Esse treco é o tal do casulo. Tá bom? E o casulo tá cheio de ovinhos de minhoca. Aí vai sair as minhocas dos ovinhos, né? Facinho reprodução de minhoca, né? Bem de boas. Vamos olhar agora as sanguessugas. Sanguessuga, você já ouviu falar em sanguessuga? Você sabe que é aquela coisa que gruda na sua perna e começa a sugar o seu sangue. Quando você entrar em algum riacho, algum lugar assim, né? E você não sente que elas estão te mordendo. Né? E daí quando você sai, né? E você sai bem de boa, nem percebe. E quando você olha para sua perna, você toma um susto, que você vai ver esses bichos grudados ali que você nem percebeu, né? E são as sanguessugas, tá? Então as sanguessugas elas vivem em água doce, tá? Em rios, riachos, né? São parasitas, tá? Parasita significa o quê? Que ela precisa sugar alguém. Né? Ela não consegue se virar sozinha, ela tem que achar alguém para atacar. Né? Parasitas e se alimentam de sangue. Então, elas são hematófagas. Lembra essa palavra? Hematófagas se alimentam de sangue. Tá? Como que ela vai grudar em você? Com ventosas. Ventosas, aquela paradinha que gruda. Né? Então, ela tem uma ventosa aqui e outra ventosa aqui, no finalzinho dela, que é para garantir que vai ficar bem grudadinha em você. Né? Tem ventosas para grudar no corpo da vítima e ficarem fixadas enquanto sugam o sangue. Né? Aí você fala, mas como que ela estava? Eu tinha 10 sanguessugas na minha perna e eu não senti. Por que você não sentiu? Porque a saliva, né, a babinha da sanguessuga, tem duas paradas, que é isso aqui, anestésico e anticoagulante. O que é o anestésico? É justamente para você não sentir dor.
né? Daí você fala, ai, sanguessuga, tão boazinha, né? Ela tem um anestésico que é para não doer. Sim, porque o que acontece se doer? Você vai dar um tapa nela, você vai perceber que ela tá ali, né? Ela não quer que você perceba. Então, é por isso que ela tem anestésico na saliva. É para a vítima não perceber, tá? E ela tem esse treco também que é o anticoagulante. Anticoagulante é para o sangue que ela tá sugando não coagular. Sabe o que é sangue coagulado, né? O sangue começa a ficar espesso e ele seca. E se secar, acabou para ela, né? Ela não pode deixar o sangue coagular. O sangue tem que ficar correndo sempre para ela poder se alimentar. Então ela tem essa parada aqui também. São duas substâncias químicas, tá? Que tem na saliva da sanguessuga: anestésico e anticoagulante, tá? Ela pode sugar tanto sangue, mas tanto sangue, que o corpinho dela aumenta 10 vezes de tamanho. Então, tipo, ela fica enorme, entendeu? De sugar o seu sangue. Quando ela não aguenta mais sugar o seu sangue, que ela se solta. Ela solta e vai embora, tá? Assim, se você acontecer com você, né, que você tá no riacho e esses bichos grudaram em você, e você sai da água, né, e percebe e fica desesperado, daí você quer agarrar ela e puxar. Não faça isso, né, porque vai arrebentar o bicho e a parte que fica grudada em você pode te causar uma infecção, tá? Então, na verdade, tem dois jeitos. O melhor jeito é você deixar ela sugar o sangue e ela sair quando ela quiser. Você não vai querer esse jeito. Então, o segundo jeito é você pegar um isqueiro, né, um palito de fósforo, alguma coisa, e aproximar o fogo do corpo dela, porque daí ela já se solta, entendeu? Ela solta por ela mesma e daí não tem perigo entendeu? De te dar uma infecção lá. Enfim, você entendeu? Então, a sanguessuga, ela é usada... Olha ela aqui na mão, ó. A pessoa até pegou na mão aqui, bem de boa, tá? Parece meio nojento, mas é um bicho bem de boa. Tem pessoas que, né, principalmente os chineses, né, os orientais lá, os indianos, enfim, medicina oriental, costumam usar sanguessugas bem limpinhas, que eles mantêm elas num aquário, né? Para que usam? Para pessoas que têm problema circulatório, né? Eles colocam sanguessugas, tipo, na perna da pessoa, e a sanguessuga fica ali sugando. O fato dela sugar estimula a circulação. Entendeu? A circulação da pessoa melhora porque o bichinho fica ali sugando, né? Ele fica puxando e daí melhora a circulação. Tá bom? Então só falta agora pra gente ver os poliquetas, que são os anelídeos marinhos, tá? Que são muito bonitinhos, né? Tem uns poliquetas muito coloridos, muito legais. E tem uns que são bem sinistros, né? Que você vai estar vendo agora nesse vídeo. Poised to pierce and immobilize prey. But the real nightmare remains unseen. Coiled, pent-up aggression as long as an arm. And some specimens grow to twice the length of a man. As night falls, many sand strikers emerge to feast. It's a bad neighborhood to hang out in. But fish are fast, and the sand strikers are feeding blind. They don't have eyes or a brain. They react only if one of their antennae is triggered, or if a shadow lingers. Patience. Gotcha.